Em tempos de quarentena, manter a saúde psíquica é fundamental, não é mesmo? Por isso, eu estou aqui com a doutora Miriam Rocha, que é médica psiquiatra, inclusive na clínica dela, para falar com a gente sobre saúde mental. Muito bom, doutora, poder contar com a senhora. Obrigada por nos receber. Boa tarde, Ângela. Muito contente de estar aqui num momento tão delicado para conversarmos sobre a pandemia que estamos enfrentando. E eu já começo te perguntando, como a senhora está vendo o comportamento das pessoas? Então, como é uma ameaça, nós estamos todos sofrendo uma ameaça invisível, onde nossos recursos, eles não servem mais, né? E é um momento, de repente, que a vida do outro depende de mim e a minha vida depende do outro. Isso nos dá uma sensação que somos um, que não temos o controle, nos dá uma sensação de impotência e de fragilidade. E aí tu me pergunta, como é que eu vejo a reação das pessoas diante dessa situação toda? Eu acho assim que o primeiro mecanismo diante de algo assim, de uma catástrofe, é as pessoas reagirem cada uma de acordo com a sua subjetividade. Negando é o primeiro mecanismo de defesa, né? A negação, o enfrentamento, a desconfiança, o amedrontamento, são todos mecanismos de defesa para nós não nos apropriarmos do risco real do que nós estamos enfrentando. Também é muito comum nós projetarmos em autoridades como políticos, religiosos, cientistas, a solução, né, dos problemas, como se eles fossem os salvadores. Isso faz com que nós nos sentimos confusos, né, porque existe muita contradição. Ninguém tem respostas para as nossas angústias, para as nossas perguntas, porque isso tudo é novo. Então é uma realidade assim muito diferente. E como que a gente faz para enfrentar essa situação? Porque higienizar as mãos, esses cuidados a gente já sabe, né, doutora? Então, eu assim, é um ponto de vista meu, mas eu acho assim que um dos grandes aliados nossos é o medo. Eu acho que diante dessa situação, quem não tem medo não tem consciência do que nós estamos enfrentando. Então o medo como estratégia de enfrentamento, ele me parece assim mais seguro, porque a partir daí eu vou procurar informações científicas, vou ter uma crítica em cima daquilo que eu estou recebendo, vou acolher sim a minha fragilidade, a minha impotência, tudo que eu falei antes, mas eu também vou reconhecer a minha força, a minha capacidade de enfrentamento, tanto para seguir as normas do isolamento social, porque não é fácil ficar em casa, precisa de muita força e de muita consciência de que estamos salvando vidas, e também precisamos de muita força para poder sair de casa e fazer do medo um aliado. Quando a gente fala, Ângela, como tu falaste, o que a gente faz? Nos proteger, né, da melhor maneira possível, usar a máscara, usar o álcool, evitar aglomerações. Isso é muito importante para quem tem que sair de casa, porque não existe remédio para a pandemia. Então eu acho que toda essa consciência da nossa fragilidade diante da situação, mas também da nossa força para podermos termos estratégias que nos tragam mais segurança, é muito importante. A senhora falou de medo, né? Em algumas pessoas, um medo absurdo, um medo exagerado, pode desencadear síndromes, doenças, enfim, transtornos. Então, a gente está falando no medo, mas no medo como um fator de proteção, né? Mas assim, realmente nós estamos vivendo essa situação de estresse. É normal que todas as pessoas, né, sadias ou não, que sintam ansiedade, que sintam alteração de apetite, alteração de sono, que se tornem mais irritadas.
Agora, isso não significa que elas estão doentes, significa uma reação normal ao estresse. Quando isso se torna assim muito intenso e quando perdura por 2, 3 semanas, né, que se transforma num sofrimento, aí a gente indica procurar ajuda assim profissional para que poder prevenir, né, e aqueles que já padecem de algum transtorno e a situação se torna muito intensa, pode sim haver um agravamento do quadro. Então a gente sempre procura, né, indicar e estar sempre à disposição para que as pessoas possam se sentir amparadas, né, que elas possam se sentir que tem com quem contar. Acho que isso é muito importante. Inclusive a senhora continua com seus atendimentos via internet, presencial, né? Nós continuamos assim, a clínica nós estamos seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, mas nós atendemos urgências presencial e os demais atendimentos online. É a maneira como a gente está conseguindo corresponder, né? E eu acho muito importante, né, essa segurança que as pessoas têm, que podem contar com os profissionais de saúde mental, né? Então, assim, é alguém que vai estar lá sempre, né? Ou por WhatsApp ou por telefone, mas é alguém que a gente pode contar. Isso traz de alguma maneira, isso é benéfico, mesmo que a pessoa não use, né? A gente sabe que a pessoa está ali. Ela se sente segura. Sim. Para a gente encerrar a nossa entrevista, doutora, qual seria a mensagem que a senhora deixa, a recomendação que a senhora deixa para quem está nos acompanhando? Eu deixo uma recomendação de bastante esperança, bastante fé. Sugiro que as pessoas, tanto em isolamento como fora dele, que cuidem da sua saúde, lembrando sempre que o nosso corpo é a nossa casa, então que a gente possa dar continuidade a práticas de cuidado, atividade física, uma boa alimentação, né? E aí eu dou uma sugestão em termos de especiarias como canela, se me ajuda canela, que é açafrão, gengibre, cravo da Índia, esses condimentos que são quentes e que melhoram muito a imunidade da gente. Bastante frutas, né, em função da vitamina C. Sempre preferir uma boa alimentação do que suplementos, né? Eu acho que o alimento é ainda o nosso melhor remédio. Então, quanto mais coisas naturais a gente pode oferecer para o nosso organismo, melhora a nossa imunidade. E esperar que tudo passe, né? E esperar também que as pessoas me aflige muito essa questão da negação, né? A gente às vezes olha, né, e fica assim muito preocupado com algumas atitudes assim de aglomeramento. Mas assim, todo mundo tem o seu tempo, né? Não tem como fazer pelo outro, mas que às vezes dá vontade de ir lá buscar, levar para casa dá, né? Porque assim, é muito risco, né? E a gente se preocupa assim que as pessoas com a questão principalmente da negação diante disso tudo. Fique em casa quem pode, né, quem pode, fique em casa, e quem não pode, por favor, né, se proteja, use a máscara, evite aglomeração, lave as mãos. Eu acho que a gente vem se repetindo em cima disso, né? Que eu acredito que gradativamente isso vai sendo também internalizado, né, com bastante força dentro da gente. Daqui a pouco a gente não precisa mais falar sobre isso. Acaba se tornando um hábito, né? Doutora, muito obrigada, viu, por nos receber. É muito bom contar com as suas orientações, né? A doutora sempre atendendo os nossos pedidos para gravar entrevista. Eu sei que são muitos assuntos, porque saúde mental, né, é um espaço amplo. É muito amplo, né? E a gente tem, de alguma maneira, mas é também um alívio para a gente ter um canal para expressar também, viu, Ângela? Porque essa situação, ela é de todos nós, né? Estamos todos dentro, não tem ninguém de fora disso. Então, falar aqui contigo, de alguma maneira também alivia a nossa ansiedade de poder contribuir de alguma maneira
para que as pessoas procurem, né, de alguma maneira a gente possa todos juntos controlar essa pandemia. Né? Certo. Mais uma vez, muito obrigada e tudo de bom, doutora. Tá bom, eu que agradeço.